Lição de número 3: a sutileza da imoralidade sexual. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema do nosso trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E olhe, queridos irmãos, estamos estudando a lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. A presente lição tem como objetivo destacar o processo de distorção da moralidade sexual que a sociedade atual vem passando. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era vista como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser vista com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. E finalmente, queridos irmãos, apresentaremos o padrão bíblico da moralidade sexual cristã. Eu quero lhe convidar nessa hora para irmos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 3, o tema é a sutileza da imoralidade sexual. O texto áureo se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18, que diz assim: Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Verdade prática diz assim: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Muito bem, vamos para a leitura bíblica em classe. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 15 até o 20, e também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 26 até o versículo de número 28. Portanto, duas referências bíblicas para a leitura bíblica em classe. Vamos para a apresentação da lição. Primeiro, os objetivos da lição. São 3 os objetivos da nossa lição. Lembro aos queridos professores que esses objetivos devem ser alcançados em sala de aula. Primeiro, explicar a revolução sexual na sociedade atual. Segundo, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. Terceiro objetivo, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Portanto, meus queridos irmãos, estudaremos nessa lição os 3 pontos e os seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar a revolução sexual, um novo paradigma para a sexualidade. No segundo ponto, nós estudaremos as principais distorções da sexualidade cristã, como a fornicação, como o adultério e homossexualidade, que são distorções de uma sexualidade sadia. Também estaremos estudando o terceiro ponto da lição, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Estaremos estudando essa lição maravilhosa. Muito bem, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, meus queridos irmãos, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é, assista o vídeo até o fim.
Temos subsídios, imagens, mapas, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo da sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: deixe seu comentário aí. Ele é muito importante para todos nós. Queremos ainda lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição: a revolução sexual. Meus irmãos, o que é imoralidade sexual na Bíblia? Veja, segundo a Bíblia, imoralidade sexual é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento, com amor e respeito. Veja o que nos diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Veja, irmãos, tudo que se desvia desse padrão é imoralidade sexual. Sendo uma prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus, a imoralidade sexual é pecado. Vejamos algumas formas de imoralidade sexual descritas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o adultério. O que é adultério? Relação sexual fora do casamento com alguém casado. E eu deixo as referências aí na sua tela para você ler uma por uma, com muito cuidado, verificando os textos bíblicos. É imoralidade sexual a fornicação. O que é fornicação? Relação sexual antes do casamento. Está no livro de Êxodo, capítulo 22 e versículo 16, e também em Tessalonicenses. A Bíblia chama de imoralidade sexual prostituição. O que é prostituição? Relação sexual em troca de benefício pessoal ou valor financeiro. Está em Levítico, capítulo 19, versículo de número 29. Estupro, que é relação sexual sem o consentimento da outra pessoa. E tem isso na Bíblia, pastor? Veja Deuteronômio, capítulo 22, e versículo 25 até o 29. A Bíblia também chama de imoralidade sexual a homossexualidade, relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Veja no livro de Levíticos 18, versículo 22, capítulo 20, versículo 13, e também em Romanos. Incesto, relação sexual com familiares próximos, é proibido na Bíblia. Levítico capítulo 18, também o capítulo 20. Bestialidade, que é relação sexual com animais, a Bíblia também proíbe isso. É imoralidade sexual. Veja as referências que eu estou mostrando para você aí na sua tela. Meus irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a revolução sexual. O primeiro tópico, um novo paradigma para a sexualidade. Veja, quando Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, o registro de Gênesis diz: eis que tudo era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Conforme o desígnio e a sabedoria de Deus, a nossa sexualidade foi ordenada para procriação da raça humana no contexto do relacionamento do casamento. É óbvio que Deus nos criou sexuais não somente para a procriação, mas também como um meio de comunicação, unidade e prazer. A palavra de Deus nos oferece a melhor resposta sobre o sexo. Não há perspectiva distorcida e negativa como a liberdade sexual, que ignora o padrão de Deus e prega uma liberdade completa na expressão dos desejos sexuais.
O Senhor nos criou seres sexuais para o bem-estar do homem e da mulher. E é seu propósito que entendamos o seu plano para a nossa vida nessa área. Muito bem, meus irmãos, vamos para o segundo tópico que diz a quebra de um tabu, a revolução sexual. Meus irmãos, perceba, a partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Veja, foi naquela década que a sociedade passou por profundas mudanças de natureza sociopolíticas e comportamentais. A explosão sexual, portanto, que presenciamos hoje é fruto de uma ideologia cultural que há anos vem sendo construída. Veja, no mundo atual, o sexo é banalizado e, não raro, confundido com o amor. Daí a expressão fazer amor, referindo-se a um relacionamento íntimo. A prática sexual entre jovens está de tal forma disseminada que os líderes religiosos negligentes, fracos na fé, ficam por vezes confusos e titubeantes no aplicar corretamente os ensinos da palavra de Deus nesta área. Meus irmãos, eu convido você para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, as principais distorções da sexualidade sadia. E o primeiro tópico, a prática da fornicação. O que é fornicação na Bíblia? Fornicação na Bíblia é todo tipo de prática sexual condenada por Deus. Deus criou o sexo para ser feito entre um homem e uma mulher dentro do casamento, como uma forma especial de união para poder produzir filhos. Todo o ato sexual que se desvia dessa norma é chamado na Bíblia de fornicação. Veja, portanto, fornicação é uma tradução da palavra grega porneia, que é traduzida também por imoralidade sexual ou prostituição. No Novo Testamento significa qualquer prática sexual errada. Fornicação inclui adultério, lascívia, prostituição, homossexualidade, bestialidade, incesto e qualquer outra perversão sexual. Muito bem, meus irmãos, eu convido você para o nosso segundo tópico. Adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime, você sabe disso. Hoje não é considerado mais crime. Contudo, à luz da Bíblia Sagrada, não deixou de ser um pecado. Não há dúvida de que infidelidade conjugal tem sido fomentada tanto na TV como nas mídias sociais. A prática do sexo livre e os ditos relacionamentos abertos são defendidos e encorajados pela mídia. Em outras palavras, a infidelidade e a traição são vistas como coisas normais. Algumas pessoas se iludem pensando que serão mais felizes e realizadas vivendo em adultério. Veja, as consequências desses atos são destruidoras. Não importa quão difícil seja a situação do seu casamento, o adultério nunca será a solução. Meus irmãos, o matrimônio é uma união sagrada no sentido em que é uma instituição ordenada por Deus na sua santa palavra. Por causa da dureza do coração do homem, há certos casos justificáveis de divórcio, mas não existe no Código Divino uma única sentença para justificar o adultério. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20 e versículo 14. Não adulterarás. É um mandamento muito claro. Violar este mandamento é pecar abertamente contra Deus.
Deus onipotente que ordenou o casamento e proibiu o adultério. As consequências dessa desobediência são terríveis. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada nomeia nas suas páginas aqueles que não entrarão no reino de Deus, e o adultério faz parte desta lista. Veja o que nos diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e o versículo 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, como está na NVI, Nova Versão Internacional, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos ao terceiro tópico: homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Veja, irmãos, os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico, como ensinam por aí. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. Perceba, a realidade tem nos mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não é. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo Jesus entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrado na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Muito bem, meus irmãos, eu convido você para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. E o primeiro tópico, o sexo atende uma necessidade da criação. Meus irmãos, a sexualidade humana não é apenas para a procriação. Deus a criou para a felicidade e a satisfação dos seres humanos. O livro de Cantares de Salomão é uma demonstração disso, assim como outras partes também das Escrituras Sagradas. Veja, por exemplo, Provérbios capítulo 5, versículos 15 até o 19. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seus seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê o caminho do homem e examina todos os seus passos, diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos,
esse relacionamento deve ser segundo a palavra de Deus. Venerado seja entre todos o santo matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Isso, Deus julgará os que preferem as práticas vis e pervertidas, que violam a santidade no ato conjugal, segundo o padrão imoral do mundo e da prostituição. Nós fomos chamados à santificação e não à impureza. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa e de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus, diz Paulo em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 até o versículo de número 5. Meus queridos irmãos, temos aqui uma exortação à santidade e à honra da relação sexual dentro do casamento. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico da nossa lição: o sexo como complementação e satisfação. Verdade, o sexo é um presente de Deus, uma dádiva para ser desfrutada por um homem e uma mulher exclusivamente no casamento. Quando esses propósitos divinos são experimentados e satisfeitos, trazem muita glória a Deus. Os casados têm o dever de se esforçarem para assegurar a felicidade do cônjuge. O sexo é uma necessidade na vida conjugal. A Bíblia afirma que marido e mulher são uma só carne. Meus irmãos, isso fala de comunhão, isso fala de unidade física, isso fala de unidade intelectual e unidade espiritual também. Eu convido você para irmos ao terceiro tópico do terceiro ponto, que diz assim: o pastoreio cristão e a prática homossexual. Meus irmãos, essa é uma questão que tem desafiado a igreja na sua forma de lidar com a homossexualidade. O homossexual não é menos humano do que os outros. Ele é a imagem de Deus, como são todas as demais criaturas humanas. Muitas vezes a igreja tem sido acusada de homofobia ou atitude preconceituosa contra os homossexuais quando demonstra aversão. Essas atitudes em relação ao homossexual fazem com que muitas vezes eles deixam de procurar refrigério na igreja para irem buscar em outros lugares, onde eles certamente não encontrarão refrigério algum. É evidente que as questões envolvendo a união entre pessoas do mesmo sexo e a ideologia de gênero, denominada por alguns de identidade de gênero, não podem ser tratadas de forma homofóbica, nem tampouco de forma excludente. A Bíblia diz que Deus amou a todos, João 3,16. Homicidas, ladrões, adúlteros e também aqueles que acreditam que existe um terceiro sexo ou uma sexualidade neutra. Nós também, irmãos, devemos amar. Amar não significa concordar. Veja, Deus amou o mundo, mas não concorda com os atos pecaminosos praticados na humanidade. Antes, o reprova. Deus ama o pecador, mas não aprova nem concorda com a sua vida pecaminosa. Meus queridos irmãos, nesta lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Estas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade
nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão que Ele estabeleceu, o que de fato vai nos fazer realizados e felizes. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos e professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana, onde estaremos estudando a sutileza da normalização do divórcio. E eu aguardo você na próxima semana. Que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre. Amém.